Turma, professor Marcos retornando aqui para mais um vídeo, mais uma aula, nossa aula de número 13 sobre o Framework Scrum. Olha aí, olha o conteúdo está aumentando, coisa boa, coisa boa. Hoje nós vamos falar sobre um assunto de extrema importância, priorização baseada em valor para o cliente. Mas antes de iniciar o nosso assunto, professor Marcos, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal do professor Marcos, ativem o sininho. Se quiserem interagir, podem interagir, peçam conteúdo, diga o que é que quer, diga se está prestando, se não está prestando, tá certo? Mas quem puder apoiar, apoie o canal do professor Marcos, tá certo? Isso é muito importante para o trabalho. Vamos agora, sem mais nenhuma enrolação, para a nossa apresentação. Priorização baseada em valor para o cliente. Como é que isso funciona dentro do framework Scrum? O professor Marcos aqui vai trocar uma ideia com vocês, vai falar da sua experiência ou da minha experiência, melhor falando. Quando nós falamos em priorização baseada em valor, é que nós vamos priorizar aquilo que é fundamental para o nosso cliente. Como está aqui, ó, essas histórias de usuários de alto valor são identificadas e movidas para o topo do backlog priorizado do produto. E aí nós vamos ter uma série de esquemas de priorização para determinar, desde o mais simples, de esquema simples de priorização da equipe, a outras ferramentas. São sobre essas ferramentas que eu gostaria e vou conversar com vocês, tá certo? E aí qualquer dúvida eu fico à disposição para tirá-las. Na primeira dúvida, nós vamos estar conversando com vocês exatamente, ou no primeiro esquema, esquema simples. O esquema simples envolve a rotulagem de itens, tais como prioridade 1, 2, 3, ou alta, média e baixa, e assim por diante. Muitas vezes isso é feito de maneira aleatória, prática, determinado, não tem um critério. Embora esta seja uma abordagem simples e direta, ela pode tornar-se problemática, porque muitas vezes há uma tendência a rotular tais como prioridade 1 ou alta. Então, nós precisamos ter critério. Muitas vezes, o esquema simples é uma das maneiras mais práticas e utilizadas dentro de projeto. Agora, nós temos outras ferramentas que podem ajudar de maneira significativa. Dentre elas, nós vamos falar como priorização Moscou. O que é priorização Moscou? O seu nome deriva das letras. Por exemplo, nós vamos ter must have, é tudo aquilo que dentro das entregas deve ter. Então, isso é a prioridade, must have. Se não tiver o projeto, não acontece. Tá certo? Então, primeiramente, nós temos que colocar o quê? O must have. É tudo aquilo. Então, nós vamos criar lá nas entregas, tá certo? Uma coluna e colocar o must have. Ou nós vamos colocar o deveria ter. São entregas que deveria existir. Agora, só vai existir se tiver tempo, se tiver custo, se tiver qualidade, se tiver equipe. Vão ter algumas variáveis que serão avaliadas de acordo com cada projeto. Could have, poderia ter, tá certo? É algo que, na hora que a equipe vai estar montando o esquema de prioridade, vai estar separando a poderia ter, tá certo? E, por último, nós vamos colocar o quê? Won't have, não vai ter. Vai estar no projeto, mas devido a uma questão de prazo, devido a uma questão de qualidade, devido a uma questão de custo, de equipe, a equipe do projeto definiu que não vai ter, o time central do Scrum definiu que não vai ter, juntamente, claro, com o cliente, que o cliente tem a sua prioridade, é ele que determina a prioridade do que deve realmente acontecer. Este método de priorização é geralmente mais eficaz do que o esquema simples. Os rótulos estão em ordem de prioridades decrescentes, com deve ter, sendo aqueles características que sem as quais o produto não terá valor, ou não terá, sendo as características que, embora seria bom ter, não precisam ser incluídas. Então, nós vamos pensar muito o quê? No deve ter é aquilo, ou tem, ou o produto não funciona. Básico. Deveria ter é aquilo que deve ter, mas também não é prioridade. Sem essa entrega, ou aquela entrega, ou algumas entregas, o produto vai funcionar do mesmo jeito. Poderia ter algo parecido. Poderia, pode, não quer dizer que vai. Won't have é determinado, não vai ter.
tá certo? Então, isso aqui é um pouco das vantagens de prioridade. Nós temos que pensar que o produto tem que ser entregue, é a primeira prioridade em qualquer projeto, quer seja um aplicativo, quer seja um produto físico, não importa qual produto seja. O método de 100 pontos foi desenvolvido por Dan Leffingwell ou Don Windrig. Trata-se de dar ao cliente 100 pontos que ele poderá usar para votar nas características que considerar mais importante. Então, o cliente vai ter 100 pontos para distribuir a sua prioridade. A sua prioridade. É exatamente dentro dessa prioridade é que ele vai trabalhar. Tá certo? Só um instante. Então, dentro do método 100 pontos, ele vai pegar os 100 pontos e vai distribuir. E dentro do que ele distribuir, a equipe vai trabalhar seguindo a regra de pontuação definida pelo cliente. Tá certo? O que é que ele vai considerar como características mais importantes? Entregas, ações, atividades, não importa. É aquilo que ele distribuiu dentro do backlog do produto, os 100 pontos. É a prioridade, ela vai ser exatamente essa. É um trabalho em conjunto com o cliente, não é o trabalho só do time Scrum, é o trabalho em parceria com o cliente. Isso tem que ser bem claro. E aqui tem a análise de Kennel. É um pouco mais complexa, mas é exatamente o lado bacana do negócio. A análise de Kennel foi desenvolvida por Noriaki Kennel, e envolve a classificação de recursos ou requisitos em 4 categorias com base nas preferências do cliente, ou seja, nos requisitos, quais são as preferências do cliente. 4, a excitante, tá certo, e prazeroso, recursos novos e de alto valor para o cliente, satisfatórios, recursos que oferecem valor para o cliente, insatisfatórios, recursos que, se não estiverem presentes, podem fazer com que o cliente não goste do produto, mas se estiverem presentes, não afeta o nível de satisfação. E o item 4, indiferentes, recursos que não afetam o cliente de nenhuma maneira e devem ser eliminados. É exatamente o que a análise de Kennel prega. Agora, como é que a análise de Kennel prega esses 4 itens, essas 4 categorias, dentro de uma característica interessante, no modelo de gráfico? Tá certo? Dentro da figura de gráfico, nós podemos ver aqui, como está sinalizando, nós temos uma linha de indiferença. Tá certo? Nós temos uma linha aqui de satisfatória. Essa linha reta aqui é quando o produto nem está bom, nem está ruim, tá certo? Está indiferente. Não gera uma excitação do cliente, não gera uma insatisfação do cliente. Então, se trabalha primeiramente nessa questão satisfatória. Na linha curva de cima, nós temos a parte prazerosa e excitante, e a curva de baixo nós temos a parte insatisfatória. E aqui nós temos que montar um gráfico baseado em serviço, em produto, vai depender do projeto, onde nós vamos determinar a prioridade. O gráfico, ele mostra exatamente essa característica, a linha da indiferença, a linha prazerosa excitante e a linha insatisfatória, tá certo? Então, a análise de Kennel prega exatamente essa questão. A figura retrata uma ilustração da análise de Kennel, que ilustra como a presença ou a ausência de atributos em um produto ou serviço pode afetar a satisfação do cliente. Essas informações podem ajudar a determinar as prioridades relativas dos recursos que oferecem mais valor ao cliente. Bacana! Tá certo? Então, dentro desse material, o professor Marcos buscou aqui exatamente priorizar para vocês ferramentas que ajudam a priorizar o valor agregado de cada projeto, tá certo? Como é que nós vamos entregar o melhor valor para o cliente? Aqui nós temos ferramentas que nos oferecem suporte, tá bom? Então, qualquer dúvida, deixa uma mensagem para o professor Marcos, vamos interagir, vamos conversar, tá certo? Vamos ter outros vídeos, vamos continuar o nosso processo de trazer conteúdo para os seguidores do professor Marcos, tá certo? Cada vez melhor, preparando, quero exatamente me especializar. Um feliz 2023 para continuar recebendo e estimular, recebendo conteúdo, tá certo?
estimular o professor Marcos, se inscreve no canal, ativa o sininho, é só um pedido, não paga nenhum real, tá certo? Se gostou, ótimo. Se não gostou, deixa uma crítica, tá certo? Diga o que é que o professor Marcos pode melhorar, sem problema nenhum. Cheiro no coração, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Detalhe, todo o conteúdo ele vai estar na descrição do vídeo também. Até breve.